O milionário Roberto Almeida está sem tradutor. Investidores japoneses estão prestes a abandonar uma negociação de milhões, quando o filho da faxineira, que apenas entrou para servir café, cumprimenta os estrangeiros em japonês perfeito. O olhar de todos congela. Em segundos, o jovem que ninguém notava se torna a peça-chave de um império empresarial. Até onde você iria para aproveitar uma oportunidade única? De qual cidade você está assistindo esta história incrível? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais narrativas que vão transformar seu dia. O relógio na parede da sala de reuniões marcava 9h45 da manhã quando o último grão de esperança escorreu da ampulheta invisível que Roberto Almeida sentia sobre seus ombros. O empresário de 62 anos, cuja imponência sempre fora sua marca registrada, agora se encolhia imperceptivelmente em sua cadeira de couro italiano, observando os 3 executivos japoneses trocarem olhares impacientes. Por trás de seu semblante aparentemente calmo, um turbilhão de pensamentos o devastava. Mishima-san, peço que compreenda nossa situação. Tentou Roberto em seu precário inglês, gesticulando como se pudesse de alguma forma construir uma ponte entre idiomas com as próprias mãos. A intérprete teve uma emergência. Kenji Mishima, o mais velho dos japoneses, apenas balançou a cabeça e consultou o relógio de pulso pela 3ª vez em 5 minutos. Seu rosto permanecia impassível, mas a mensagem era clara. O investimento de 20 milhões de dólares que salvaria a tecelagem Almeida de anos de gestão negligente estava prestes a desaparecer. Roberto passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto raro que denunciava seu desespero. A sala de reuniões no 20º andar, normalmente seu trono de poder com vista panorâmica para São Paulo, agora parecia sufocante. Os documentos meticulosamente preparados para a apresentação jaziam intocados sobre a mesa de mogno. 3 meses de negociações preliminares, desmoronando por uma barreira linguística. A porta se abriu silenciosamente e todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Era apenas Lucas Pereira, um rapaz de 24 anos, magro e de aparência comum, carregando uma bandeja com xícaras de café. Filho de Dona Marta, a faxineira que trabalhava na empresa há 15 anos, Lucas ocasionalmente ajudava no serviço, de copa quando a empresa recebia visitantes importantes. Seus olhos atentos captaram imediatamente a tensão no ambiente enquanto depositava a bandeja sobre o aparador. Foi quando o jovem, para espanto de todos, inclinou-se respeitosamente e pronunciou, em japonês impecável, Ohayou gozaimasu. Kauhi wa ikaga desu ka? Bom dia. Gostariam de café. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os 3 executivos japoneses viraram-se simultaneamente, sobrancelhas erguidas em surpresa genuína. Mishima-san foi o primeiro a reagir, respondendo, em seu idioma natal, com uma pergunta sobre onde o jovem havia aprendido japonês. Lucas, com um sorriso tímido, explicou ainda em japonês que era autodidata e estudava idiomas em seu tempo livre. A conversa fluiu por alguns minutos, com os visitantes visivelmente impressionados. Roberto observava a cena estupefato, sentindo uma fagulha de esperança reacender-se. Lucas chamou finalmente a voz trêmula de antecipação. Você conseguiria traduzir nossa reunião? O jovem hesitou por um instante, seus olhos escuros refletindo uma mistura de surpresa e determinação. Vestido com o uniforme simples dos funcionários de serviços gerais, parecia deslocado naquela sala, onde cada poltrona custava mais que seu salário mensal. Mas havia uma dignidade em seu porte, uma confiança silenciosa que não combinava com sua posição. Posso tentar, senhor, respondeu com simplicidade. Naquele momento, nenhum dos presentes poderia imaginar como aquela resposta mudaria para sempre o destino de todos. Pois quem poderia prever que o filho da faxineira, nascido e criado nos becos estreitos da periferia, seria a chave para um império empresarial à beira do colapso? E você, leitor, o que faria se o destino lhe oferecesse uma oportunidade disfarçada, de simplicidade, exigindo que você escolhesse entre permanecer nas sombras ou arriscar-se sob as luzes ofuscantes de um mundo que nunca foi projetado para recebê-lo?
Os dedos de Lucas tamborilavam nervosamente sobre a mesa enquanto traduzia, cada palavra com precisão surpreendente. A reunião, que começara como um desastre, agora fluía com a naturalidade de um rio encontrando seu curso. Roberto observava fascinado como o jovem não apenas traduzia as palavras, mas captava nuances, adaptava expressões idiomáticas e, mais impressionante, compreendia os termos técnicos do setor têxtil. Pergunte sobre as cláusulas de exclusividade, instruiu Roberto, inclinando-se para Lucas. O rapaz não apenas transmitiu a pergunta, mas elaborou-a de forma que respeitava as sutilezas culturais japonesas. Mishima-san, que 15 minutos antes preparava-se para deixar a sala, agora sorria discretamente, claramente apreciando a fluência do improvável intérprete. Ao final da reunião, que se estendeu por quase 3 horas, os contratos preliminares estavam assinados. Os executivos japoneses trocaram cartões com Lucas, uma honra que não passava despercebida a Roberto, e deixaram o edifício com promessas de retorno em 1 mês para finalizar os detalhes. No vazio que se seguiu à saída dos visitantes, Roberto desabou em sua cadeira, o alívio evidente em cada linha de seu rosto envelhecido. Como? Foi tudo que conseguiu perguntar, fitando Lucas com uma mistura de admiração e incredulidade. Lucas ajeitou os óculos de armação simples, gesto que fazia quando se sentia desconfortável sob escrutínio. Comecei com vídeos online, senhor. Depois peguei livros emprestados na biblioteca municipal. Pratico com aplicativos e assistindo filmes sem legendas. Japonês não é seu único idioma, imagino. Falo inglês, mandarim e um pouco de alemão. Respondeu com a mesma simplicidade desconcertante, como se comentasse sobre o clima. Roberto o estudou longamente. Havia algo naquele jovem além da habilidade linguística. Uma inteligência aguçada que se escondia por trás da aparência modesta, uma dignidade que nenhuma circunstância parecia capaz de diminuir. Quanto você ganha servindo café, Lucas? O mesmo que os outros auxiliares, senhor. Um salário mínimo. Roberto assentiu lentamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Ele era conhecido por decisões impulsivas, algumas desastrosas, outras brilhantes. Algo lhe dizia que a próxima seria da 2ª categoria. Quero contratá-lo como intérprete para nossas negociações internacionais. O dobro do salário de sua mãe, para começar. Os olhos de Lucas se arregalaram por trás das lentes. O dobro do que Dona Marta ganhava era mais do que ele jamais sonhara receber. Pensou imediatamente nos remédios que sua mãe precisava para as articulações doloridas, no teto que vazava em dias de chuva forte, nas contas atrasadas que se acumulavam na gaveta da cozinha. Quando começo? Perguntou a voz, traindo sua emoção contida. Amanhã, 8 horas vistas e adequadamente. Roberto fez uma pausa, examinando o uniforme simples do rapaz. Peça à minha secretária para levá-lo ao shopping depois do expediente. Compre o que precisar por conta da empresa. Lucas assentiu atordoado com a reviravolta súbita em sua vida. Ao deixar a sala, seus pensamentos eram um turbilhão. Como contaria à mãe? Como se adaptaria a este novo papel? E mais perturbador, como navegaria neste mundo tão distante de tudo o que conhecia. Ao cruzar o saguão luxuoso, passou por Fernanda Almeida, a sobrinha de Roberto, e diretora financeira da empresa. Ela o encarou com a frieza habitual, aquele olhar que parecia sempre dizer: sei exatamente qual é o seu lugar. Mas hoje, pela primeira vez, Lucas sustentou o olhar. A vida tinha acabado de lhe oferecer um novo idioma para aprender. A língua. Do poder. Mas a que preço vem a fluência nesse dialeto perigoso? E quantas palavras da sua própria história estariam dispostos a silenciar para dominar esse novo vocabulário? Não estou entendendo, meu filho. Você vai largar o serviço da Copa. Dona Marta enxugava as mãos no avental surrado, a testa franzida de preocupação. O pequeno apartamento de 2 cômodos no Jardim Peri parecia ainda menor com a agitação de Lucas, que caminhava de um lado para o outro explicando sua nova situação. Não, mãe, é uma promoção. Vou continuar na mesma empresa, mas fazendo outro tipo de trabalho, usando os idiomas que aprendi. A expressão de Dona Marta era uma mistura de orgulho e apreensão. Aos 52 anos, com o corpo curvado por décadas, esfregando pisos e erguendo baldes pesados,
Ela tinha um único tesouro, o filho que criara sozinha, desde que o marido partira, deixando apenas lembranças amargas e contas não pagas. Ah, esse homem, esse Roberto, vai pagar o dobro do que eu ganho só para você falar línguas diferentes. Ela balançou a cabeça incrédula. Tem certeza que não é algum tipo de engano. Lucas sentou-se à mesa da cozinha, tomando as mãos calejadas da mãe entre as suas. Não é engano. Eu salvei uma reunião importante hoje. E não é só traduzir, mãe. Vou ajudar nas negociações internacionais. Havia um brilho nos olhos de Lucas que Dona Marta não via desde que ele era criança, e descobrira a biblioteca pública do bairro. Podemos pagar seus remédios agora. Talvez até consultar um especialista para suas articulações. Um silêncio confortável caiu sobre eles. Pela janela pequena, o céu de São Paulo começava a escurecer, e as luzes da favela vizinha cintilavam como estrelas terrestres. O cheiro de feijão cozinhando lentamente no fogão preenchia o ambiente com uma familiaridade reconfortante. Seu pai ficaria orgulhoso, Dona Marta disse finalmente, a voz embargada. Ele sempre dizia que você iria longe. Lucas sentiu o coração apertar. Seu pai havia partido quando ele tinha 8 anos, mas Dona Marta sempre falava dele como se tivesse sido um homem bom vítima das circunstâncias. Uma gentil mentira maternal que Lucas nunca teve coragem de contestar. Tenho que comprar roupas. Novas amanhã, mudou de assunto. Roupas de escritório. Vai gastar seu primeiro salário com isso. A empresa vai pagar. Ordens do Roberto. Dona Marta arregalou os olhos, então sorriu lentamente. Esse homem sabe reconhecer valor quando vê. Na manhã seguinte, Lucas entrou no elevador do edifício Almeida com o estômago embrulhado de nervosismo. Vestia as mesmas calças escuras e camisa branca que usava para servir café, mas hoje não carregava bandejas. Hoje carregava expectativas. O elevador parou no 15º andar. O Departamento de Recursos Humanos. Uma mulher de meia idade, com expressão entediada, o recebeu entregando-lhe formulários para preencher e um crachá provisório. Não havia calor em suas palavras, apenas eficiência burocrática. Para ela, ele era apenas mais um funcionário a ser processado. Pereira, você é o novo tradutor certo. A voz veio de um homem alto de aproximadamente 40 anos, que se aproximou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sou Carlos Mendes, gerente de projetos internacionais. Vamos trabalhar juntos. Seu aperto de mão era firme demais, quase doloroso. Lucas percebeu imediatamente a mensagem não verbal, uma demonstração de dominância. Prazer em conhecê-lo, Sr. Mendes. Ah, por favor, Carlos, somos colegas agora. O sorriso artificial se alargou. Embora eu deva admitir que foi inusitado saber que o garoto do café agora vai lidar com nossos parceiros internacionais. Antes que Lucas pudesse responder, a porta da sala de reuniões se abriu e Roberto Almeida apareceu acompanhado por Fernanda e 2 homens de terno que Lucas não reconheceu. Ah, Lucas! Excelente, você chegou. Roberto parecia mais jovem hoje e energizado. Estamos finalizando os detalhes para a próxima fase das negociações com os japoneses. Precisamos de você lá dentro. Carlos lançou a Lucas um olhar que mesclava surpresa e ressentimento claramente, não esperando que o novato tivesse acesso direto ao CEO. Fernanda, por sua vez, não fez questão de esconder seu desdém, examinando-o de cima a baixo, como se avaliasse um objeto defeituoso. « Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ?» Ela murmurou em francês, presumindo que Lucas não entenderia. « Il n'est pas qualifié pour cela. » Tio, você tem certeza que isso é uma boa ideia? Ele não é qualificado para isso. Lucas manteve a expressão neutra, apesar de ter entendido parcialmente a frase. O francês era justamente o idioma que ainda não dominava completamente, mas reconhecia o suficiente para captar o sentimento por trás das palavras. Roberto ignorou o comentário da sobrinha e conduziu Lucas para dentro da sala. O jovem sentiu os olhares dos executivos sobre si, alguns curiosos, outros céticos, nenhum acolhedor. Sentou-se na cadeira indicada por Roberto, consciente do contraste entre seu visual simples e os ternos caros que o cercavam. Senhores, este é Lucas Pereira, nosso novo especialista em idiomas, apresentou Roberto. Lucas, estes são nossos diretores de operações e marketing. As próximas 2 horas foram um teste de fogo.
Lucas não apenas analisou documentos em inglês e traduziu e-mails em japonês, mas também ofereceu insights sobre abordagens culturais para as negociações. Sem perceber, começou a sugerir modificações em algumas estratégias, baseando-se no que havia observado no dia anterior. Os japoneses valorizam muito a constância, explicou. Se mudarmos os termos agora, depois do que foi discutido ontem, eles podem interpretar como falta de seriedade ou planejamento. Um silêncio surpreso seguiu-se às suas palavras. Não era papel de um tradutor oferecer conselhos estratégicos, mas Roberto, em vez de repreendê-lo, inclinou-se para a frente interessado. Continue, Lucas. O que mais você observou? Ao final da reunião, era evidente que Lucas havia impressionado Roberto novamente. Os outros executivos oscilavam entre o reconhecimento relutante de sua perspicácia e a desconfiança de sua súbita ascensão. Fernanda, por outro lado, não fazia questão de esconder sua hostilidade. Quando todos saíram, ela permaneceu para trás, aproximando-se de Lucas, enquanto ele organizava suas anotações. Impressionante para alguém sem formação, disse o tom, doce contrastando com o frio de seus olhos. Espero que saiba aproveitar sua sorte. Oportunidades como essa são raras para pessoas como você. A ênfase em pessoas como você carregava todo o peso das distinções sociais, que Lucas conhecia bem demais. Era o mesmo tom que ouvia quando acompanhava sua mãe ao trabalho como criança, o mesmo olhar que recebia quando entrava por entradas de serviço. Não acredito em sorte, senhora Almeida, respondeu calmamente. Apenas em preparação, encontrando oportunidade. Os olhos dela se estreitaram por um instante, então seus lábios se curvaram em um sorriso que não escondia sua incredulidade. Que filosófico! Veremos quanto tempo essa preparação sustenta sua nova posição. Ao deixar o escritório naquele dia, Lucas sentiu o peso das expectativas dos olhares dos julgamentos. Estava entrando em um mundo onde a língua que falava não era apenas o japonês ou o mandarim, mas o idioma invisível do poder e do privilégio. Um mundo onde cada palavra era medida não apenas pelo seu significado, mas por quem a pronunciava. E enquanto o elevador descia, uma pergunta ecoava em sua mente: em quantos idiomas precisamos ser fluentes para sermos finalmente ouvidos? As primeiras semanas passaram como um turbilhão. Lucas dividia seus dias entre reuniões com investidores estrangeiros, traduções de documentos e sessões de estudo noturnas para aprimorar seu francês, uma necessidade que se tornara urgente para compreender as conversas sussurradas de Fernanda. Foi durante uma videoconferência com investidores alemães que Lucas deu seu primeiro grande passo além da função de simples tradutor. Enquanto transformava as palavras ásperas do alemão para o português, percebeu uma discrepância sutil em uma cláusula contratual, uma formulação que parecia inofensiva, mas que poderia custar milhões à empresa em longo prazo. Einen. Moment bitte, interrompeu Lucas em alemão, surpreendendo a todos. Com delicadeza diplomática, apontou a ambiguidade e sugeriu uma reformulação. Houve um instante de tensão palpável na sala. Roberto franziu o senho, não por desaprovação, mas por concentração enquanto assimilava o que Lucas explicava. Os executivos alemães, após um momento de consulta entre si, acenaram em concordância. Herr Pereira hat recht, admitiu o principal negociador alemão. Wir sollten das klarer formulieren. O Sr. Pereira está certo. Deveríamos formular isso com mais clareza. Quando a chamada terminou, Roberto permaneceu sentado, contemplando Lucas com um olhar indescritível. Você percebeu algo que nosso departamento jurídico inteiro não notou, disse finalmente. Você acabou de economizar para a empresa aproximadamente 4 milhões de euros. Lucas ajeitou os óculos desconfortável com o elogio. Apenas notei uma inconsistência na tradução, senhor. Não, você fez mais que isso. Você entendeu a intenção por trás das palavras. Roberto se levantou, caminhando até a janela que dominava a vista da cidade. Sabe, Lucas, quando eu tinha sua idade também comecei do zero. Meu pai era motorista de ônibus. Lucas ergueu as sobrancelhas surpreso. A história oficial, amplamente divulgada em reportagens sobre a tecelagem Almeida, falava de uma tradição familiar no setor têxtil desde 1920. A diferença, continuou Roberto,
É que eu tive que construir uma persona, esconder minhas origens, adotar sotaques e maneiras que não eram minhas. Ele se virou encarando Lucas. Você parece não ter vergonha de quem é. Não tenho motivos. Para ter, senhor. Roberto sorriu, um gesto raro que suavizava as linhas severas de seu rosto. Continue assim. Na saída, Lucas cruzou com Carlos Mendes, que o observava com um misto de inveja e curiosidade. O velho parece ter adotado você, comentou o tom falsamente casual. Deve ser bom ser o novo queridinho. Apenas faço meu trabalho, respondeu Lucas, desviando-se para seguir seu caminho. É o que todos fazemos. Carlos segurou seu braço levemente, detendo-o. Mas alguns de nós trabalharam anos para chegar onde estamos, enquanto outros bem aparecem do nada e sobem como bolhas. E algumas bolhas estouram, completou Fernanda, aproximando-se silenciosamente. Outras são furadas. Seu sorriso não deixava dúvidas sobre a ameaça velada. Lucas manteve o semblante neutro, embora seu coração acelerasse. Não era ingênuo, sabia que estava navegando em águas perigosas. Tenho uma reunião com o departamento de marketing, disse simplesmente desvencilhando-se. Enquanto se afastava, ouviu Fernanda murmurar algo em francês para Carlos, seguido por risos contidos. Lucas apertou os livros de estudo contra o peito, determinado a dominar aquele idioma o mais rápido possível. À noite, no apartamento pequeno, que agora conseguira alugar mais próximo do centro, um luxo que ainda o assombrava de culpa, Lucas estudava obsessivamente. O novo apartamento ainda era modesto, mas representava um passo significativo em relação ao cômodo que dividia com a mãe. Dona Marta continuava no Jardim Peri, recusando-se a se mudar. Este lugar me conhece, filho, e eu conheço ele. Mas agora recebia tratamento médico adequado para suas articulações. O telefone tocou, interrompendo seus estudos. Era Adriana, a secretária de Roberto. Lucas, desculpe o horário, mas o Sr. Almeida pediu que você esteja amanhã no escritório às 7. Os investidores chineses adiantaram a visita e ele quer que você esteja presente desde o café da manhã. Estarei lá, prometeu, desligando em seguida. Recostou-se na cadeira, exausto, mas eletrizado pela responsabilidade crescente. O milionário Roberto Almeida está sem tradutor. Investidores japoneses estão prestes a abandonar uma negociação de milhões, quando o filho da faxineira, que apenas entrou para servir café, cumprimenta os estrangeiros em japonês perfeito. O olhar de todos congela. Em segundos, o jovem que ninguém notava se torna a peça-chave de um império empresarial. Até onde você iria para aproveitar uma oportunidade única? De qual cidade você está assistindo esta história incrível? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais narrativas que vão transformar seu dia. O relógio na parede da sala de reuniões marcava 9h45 da manhã quando o último grão de esperança escorreu da ampulheta invisível que Roberto Almeida sentia sobre seus ombros. O empresário de 62 anos, cuja imponência sempre fora sua marca registrada, agora se encolhia imperceptivelmente em sua cadeira de couro italiano, observando os 3 executivos japoneses trocarem olhares impacientes. Por trás de seu semblante aparentemente calmo, um turbilhão de pensamentos o devastava. Mishima-san, peço que compreenda a nossa situação. Tentou Roberto em seu precário inglês, gesticulando como se pudesse de alguma forma construir uma ponte entre idiomas com as próprias mãos. A intérprete teve uma emergência. Kenji Mishima, o mais velho dos japoneses, apenas balançou a cabeça e consultou o relógio de pulso pela 3ª vez em 5 minutos. Seu rosto permanecia impassível, mas a mensagem era clara. O investimento de 20 milhões de dólares que salvaria a tecelagem Almeida, de anos de gestão negligente, estava prestes a desaparecer. Roberto passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto raro que denunciava seu desespero. A sala de reuniões no 20º andar, normalmente, seu trono de poder com vista panorâmica para São Paulo, agora parecia sufocante. Os documentos meticulosamente preparados para a apresentação jaziam intocados sobre a mesa de mogno. 3 meses de negociações preliminares, desmoronando por uma barreira linguística. A porta se abriu silenciosamente e todos os olhares se voltaram para a figura que entrava.
Era apenas Lucas Pereira, um rapaz de 24 anos, magro e de aparência comum, carregando uma bandeja com xícaras de café. Filho de Dona Marta, a faxineira que trabalhava na empresa há 15 anos, Lucas ocasionalmente ajudava no serviço, de copa quando a empresa recebia visitantes importantes. Seus olhos atentos captaram imediatamente a tensão no ambiente enquanto depositava a bandeja sobre o aparador. Foi quando o jovem, para espanto de todos, inclinou-se respeitosamente e pronunciou, em japonês impecável, "Ohayou gozaimasu. Kauhi wa ikaga desu ka?" Bom dia. Gostariam de café. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os 3 executivos japoneses viraram-se simultaneamente, sobrancelhas erguidas em surpresa genuína. Mishima-san foi o primeiro a reagir, respondendo, em seu idioma natal, com uma pergunta sobre onde o jovem havia aprendido japonês. Lucas, com um sorriso tímido, explicou ainda em japonês que era autodidata e estudava idiomas em seu tempo livre. A conversa fluiu por alguns minutos, com os visitantes visivelmente impressionados. Roberto observava a cena estupefato, sentindo uma fagulha de esperança reacender-se. Lucas chamou finalmente a voz trêmula de antecipação. "Você conseguiria traduzir nossa reunião?" O jovem hesitou por um instante, seus olhos escuros refletindo uma mistura de surpresa e determinação. Vestido com o uniforme simples dos funcionários de serviços gerais, parecia deslocado naquela sala, onde cada poltrona custava mais que seu salário mensal. Mas havia uma dignidade em seu porte, uma confiança silenciosa que não combinava com sua posição. "Posso tentar, senhor", respondeu com simplicidade. Naquele momento, nenhum dos presentes poderia imaginar como aquela resposta mudaria para sempre o destino de todos. Pois quem poderia prever que o filho da faxineira, nascido e criado nos becos estreitos da periferia, seria a chave para um império empresarial à beira do colapso? E você, leitor, o que faria se o destino lhe oferecesse uma oportunidade disfarçada, de simplicidade, exigindo que você escolhesse entre permanecer nas sombras ou arriscar-se sob as luzes ofuscantes de um mundo que nunca foi projetado para recebê-lo? Os dedos de Lucas tamborilavam nervosamente sobre a mesa enquanto traduzia, cada palavra com precisão surpreendente. A reunião, que começara como um desastre, agora fluía com a naturalidade de um rio encontrando seu curso. Roberto observava fascinado como o jovem não apenas traduzia as palavras, mas captava nuances, adaptava expressões idiomáticas e, mais impressionante, compreendia os termos técnicos do setor têxtil. "Pergunte sobre as cláusulas de exclusividade", instruiu Roberto, inclinando-se para Lucas. O rapaz não apenas transmitiu a pergunta, mas elaborou-a de forma que respeitava as sutilezas culturais japonesas. Mishima-san, que 15 minutos antes preparava-se para deixar a sala, agora sorria discretamente, claramente apreciando a fluência do improvável intérprete. Ao final da reunião, que se estendeu por quase 3 horas, os contratos preliminares estavam assinados. Os executivos japoneses trocaram cartões com Lucas, uma honra que não passava despercebida a Roberto, e deixaram o edifício com promessas de retorno em 1 mês para finalizar os detalhes. No vazio que se seguiu à saída dos visitantes, Roberto desabou em sua cadeira, o alívio evidente em cada linha de seu rosto envelhecido. "Como?" Foi tudo que conseguiu perguntar, fitando Lucas com uma mistura de admiração e incredulidade. Lucas ajeitou os óculos de armação simples, gesto que fazia quando se sentia desconfortável sob escrutínio. "Comecei com vídeos online, senhor. Depois peguei livros emprestados na biblioteca municipal. Pratico com aplicativos e assistindo filmes sem legendas. Japonês não é seu único idioma, imagino. Falo inglês, mandarim e um pouco de alemão", respondeu com a mesma simplicidade desconcertante, como se comentasse sobre o clima. Roberto o estudou longamente. Havia algo naquele jovem além da habilidade linguística. Uma inteligência aguçada que se escondia por trás da aparência modesta, uma dignidade que nenhuma circunstância parecia capaz de diminuir. "Quanto você ganha servindo café, Lucas?" "O mesmo que os outros auxiliares, senhor. Um salário mínimo." Roberto assentiu lentamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Ele era conhecido por decisões impulsivas,
algumas desastrosas, outras brilhantes. Algo lhe dizia que a próxima seria da segunda categoria. Quero contratá-lo como intérprete para nossas negociações internacionais. O dobro do salário de sua mãe para começar. Os olhos de Lucas se arregalaram por trás das lentes. O dobro do que Dona Marta ganhava era mais do que ele jamais sonhara receber. Pensou imediatamente nos remédios que sua mãe precisava para as articulações doloridas, no teto que vazava em dias de chuva forte, nas contas atrasadas que se acumulavam na gaveta da cozinha. "Quando começo?" perguntou a voz traindo sua emoção contida. "Amanhã, 8 horas vistas e adequadamente." Roberto fez uma pausa examinando o uniforme simples do rapaz. "Peça à minha secretária para levá-lo ao shopping depois do expediente. Compre o que precisar por conta da empresa." Lucas assentiu atordoado com a reviravolta súbita em sua vida. Ao deixar a sala, seus pensamentos eram um turbilhão. Como contaria à mãe? Como se adaptaria a este novo papel? E mais perturbador, como navegaria neste mundo tão distante de tudo o que conhecia? Ao cruzar o saguão luxuoso, passou por Fernanda Almeida, a sobrinha de Roberto, e diretora financeira da empresa. Ela o encarou com a frieza habitual, aquele olhar que parecia sempre dizer: "Sei exatamente qual é o seu lugar." Mas hoje, pela primeira vez, Lucas sustentou o olhar. A vida tinha acabado de lhe oferecer um novo idioma para aprender: a língua do poder. Mas a que preço vem a fluência nesse dialeto perigoso? E quantas palavras da sua própria história estariam dispostos a silenciar para dominar esse novo vocabulário? "Não estou entendendo, meu filho. Você vai largar o serviço da Copa." Dona Marta enxugava as mãos no avental surrado, a testa franzida de preocupação. O pequeno apartamento de 2 cômodos no Jardim Peri parecia ainda menor com a agitação de Lucas, que caminhava de um lado para o outro explicando sua nova situação. "Não, mãe. É uma promoção. Vou continuar na mesma empresa, mas fazendo outro tipo de trabalho, usando os idiomas que aprendi." A expressão de Dona Marta era uma mistura de orgulho e apreensão. Aos 52 anos, com o corpo curvado por décadas, esfregando pisos e erguendo baldes pesados, ela tinha um único tesouro, o filho que criara sozinha, desde que o marido partira, deixando apenas lembranças amargas e contas não pagas. "Ah, esse homem, esse Roberto, vai pagar o dobro do que eu ganho só para você falar línguas diferentes." Ela balançou a cabeça incrédula. "Tem certeza que não é algum tipo de engano?" Lucas sentou-se à mesa da cozinha, tomando as mãos calejadas da mãe entre as suas. "Não é engano. Eu salvei uma reunião importante hoje. E não é só traduzir, mãe. Vou ajudar nas negociações internacionais." Havia um brilho nos olhos de Lucas que Dona Marta não via desde que ele era criança, e descobrira a biblioteca pública do bairro. "Podemos pagar seus remédios agora. Talvez até consultar um especialista para suas articulações." Um silêncio confortável caiu sobre eles. Pela janela pequena, o céu de São Paulo começava a escurecer, e as luzes da favela vizinha cintilavam como estrelas terrestres. O cheiro de feijão cozinhando lentamente no fogão preenchia o ambiente com uma familiaridade reconfortante. "Seu pai ficaria orgulhoso", Dona Marta disse finalmente, a voz embargada. "Ele sempre dizia que você iria longe." Lucas sentiu o coração apertar. O cansaço dos últimos dias, a preocupação com a mãe e a pressão constante do ambiente hostil começavam a cobrar seu preço. Sentia-se como um equilibrista em uma corda bamba cada vez mais fina, sabendo que qualquer vacilo resultaria em uma queda devastadora. Naquela noite, ao visitar Dona Marta, para contar sobre a cirurgia já agendada para a semana seguinte, encontrou-a sentada na pequena varanda do apartamento, contemplando o céu, onde poucas estrelas conseguiam vencer a poluição luminosa da metrópole. "Tem certeza que não está se endividando por minha causa, filho?" perguntou, a preocupação evidente em sua voz cansada. "É um benefício da empresa-mãe", respondeu, omitindo os detalhes para poupá-la de preocupações. "Você trabalhou lá por 15 anos. Merece isso." Dona Marta o estudou com aqueles olhos que sempre pareciam enxergar além das palavras. "Esse mundo novo em que você está entrando é um lugar perigoso, Lucas. Gente como nós precisa pisar com cuidado lá. Gente como nós. Gente que não nasceu com um sobrenome importante. Gente que precisa provar seu valor todos os dias." Ela segurou a mão do filho.
Só não quero que você se perca nesse caminho. Lucas apertou gentilmente a mão da mãe, sentindo a aspereza que contava histórias de trabalho árduo e sacrifícios incontáveis. Não vou me perder, prometeu. Mas também não vou recuar. Mais tarde, enquanto dirigia de volta ao seu apartamento, as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, misturando-se com as insinuações de Carlos e os olhares gélidos de Fernanda. Estava navegando em águas desconhecidas, onde as correntes subterrâneas, de poder e privilégio, poderiam arrastar até mesmo o nadador mais forte para o fundo. A lua crescente iluminava parcialmente a cidade, lançando sombras alongadas sobre os edifícios. Lucas pensou em como as aparências enganavam. Por fora, aqueles prédios corporativos reluziam com vidro e aço símbolos de solidez e transparência. Por dentro eram labirintos de ambições conflitantes e lealdades questionáveis. E você, se estivesse em seu lugar, conseguiria manter a integridade enquanto escala os degraus do sucesso, ou descobriria como tantos, antes que cada passo acima, significa deixar para trás um pedaço de quem você realmente é. A brisa quente de dezembro trazia o aroma inconfundível de pipoca e quentão quando Lucas chegou à tradicional festa junina da Tecelagem Almeida. Organizada fora de época para coincidir com as confraternizações de fim de ano, a celebração era uma das poucas ocasiões em que a rígida hierarquia corporativa se dissolvia temporariamente, permitindo que executivos e funcionários operacionais compartilhassem o mesmo espaço sem as barreiras habituais. O amplo estacionamento da fábrica havia sido transformado em um cenário típico de festa junina, com bandeirinhas coloridas, barraquinhas de jogos e comidas típicas e um palco onde uma banda tocava forró. Lucas observou a cena com um sorriso, nostálgico, lembrando-se das festas comunitárias no Jardim Peri onde crescera. Lucas, finalmente te encontrei. A voz animada de Mariana, a jovem analista do departamento de marketing, cortou seus pensamentos. Venha, estamos montando as equipes para a quadrilha. Antes que pudesse protestar, Lucas foi arrastado para o centro da festividade, onde funcionários já se organizavam em pares. Notou com surpresa que Roberto estava entre eles, parecendo deslocado, em sua camisa xadrez, claramente nova e caríssima, apesar da tentativa de parecer casual. "Ah, Lucas!" exclamou Roberto ao vê-lo. "Talvez você possa me ajudar. Nunca participei de uma, como se chama, quadrilha, senhor. Isso, minha esposa adorava estas festas, mas desde que ela..." Roberto hesitou, um lampejo de dor cruzando seus olhos. "Bem, faz tempo que não participo." Lucas sentiu uma onda de empatia. Era raro ver o poderoso empresário demonstrar vulnerabilidade. "É bem simples", explicou, posicionando-se ao lado de Roberto. "Basta seguir os comandos do marcador e observar os outros." Aos poucos, outros executivos foram se juntando, alguns visivelmente desconfortáveis com a proximidade de funcionários que normalmente mal cumprimentavam nos corredores. Fernanda chegou por último, usando um vestido que, embora simples pelos seus padrões, ainda parecia extravagante demais para a ocasião. "Mon Dieu", suspirou teatralmente ao ver o tio. "Não acredito que você realmente vai participar disso." A música começou e o marcador da quadrilha, seu Antônio da manutenção com sua voz potente, começou a conduzir os passos. Para surpresa de todos, Roberto entregou-se à dança com entusiasmo infantil, errando passos e rindo de si mesmo, de uma forma que poucos na empresa jamais haviam testemunhado. Anarie Alavantu comandava seu Antônio e Lucas guiava discretamente. Roberto, que logo pegou o ritmo. Em determinado momento, formou-se o tradicional túnel de braços erguidos por onde os pares deveriam passar. Lucas notou que Roberto e Fernanda estavam posicionados um de frente para o outro. Quando chegou sua vez de passar pelo túnel, viu a expressão de Fernanda transformar-se em desdém ao perceber quem era seu par. "O filho da faxineira", murmurou ela baixo o suficiente para que apenas Lucas ouvisse quando ele passou sob seus braços. Lucas manteve o sorriso, recusando-se a dar-lhe a satisfação de uma reação. "A sobrinha do patrão", respondeu no mesmo tom. "Cada um com seus rótulos, não é mesmo?" O flash de raiva nos olhos dela foi momentâneo, mas revelador. Fernanda não estava acostumada a ser confrontada, mesmo de forma tão sutil. Após a quadrilha,
Roberto suado, mas visivelmente revigorado, puxou Lucas para o lado onde uma mesa de bebidas havia sido montada. Um brinde, propôs erguendo um copo de quentão. A melhor festa da empresa em anos. Lucas aceitou a bebida, consciente dos olhares curiosos que o cercavam. A proximidade entre ele e o CEO não passava despercebida, alimentando rumores e ressentimentos. Sabe, continuou Roberto baixando a voz, minha esposa Elisa teria gostado de você. Ela também veio de origem simples. Sempre dizia que o caráter de uma pessoa não se mede pelo endereço, mas por suas ações. Parece uma mulher sábia. Era. Roberto fitou o horizonte perdido em memórias por um instante. Sinto falta dela todos os dias, mesmo depois de 15 anos. Um momento de silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado pela aproximação de Carlos Mendes, acompanhado por 2 executivos seniores que Lucas reconheceu das reuniões de diretoria. Roberto, que performance! Exclamou Carlos e, tom jovial contraditório com seu olhar calculista. Nunca imaginei ver o grande líder da tecelagem Almeida dançando quadrilha. Há muitas coisas que você não imagina, Carlos, respondeu Roberto secamente, o bom humor momentaneamente eclipsado. Certamente, concordou Carlos, voltando sua atenção para Lucas. Como está sua mãe Pereira? Ouvi dizer que a cirurgia foi um sucesso. A empresa foi muito generosa. A ênfase na última palavra carregava insinuações que fizeram o sangue de Lucas ferver, mas ele manteve a compostura. Ela está se recuperando bem, obrigado por perguntar. Que bom, que bom. Carlos sorriu, os olhos frios. É reconfortante ver como algumas pessoas conseguem ascender rapidamente nesta empresa, quase como mágica. Roberto franziu o senho, captando o subtexto. Lucas ganhou cada centímetro de seu avanço com talento e trabalho duro, Carlos. Algo que alguns veteranos parecem ter esquecido. A reprimenda pública, ainda que sutil, fez Carlos empalidecer. Com um aceno tenso, ele se afastou, levando consigo os outros executivos. Não deixe que eles te afetem, aconselhou Roberto quando ficaram sozinhos novamente. Pessoas como Carlos e Fernanda nasceram acreditando que certos espaços lhes pertencem, por direito de nascimento. Quando alguém como você demonstra que o mérito pode sobrepujar o privilégio, eles se sentem ameaçados. Lucas assentiu, sentindo uma mistura contraditória de orgulho pelo reconhecimento de Roberto e desconforto por ser o centro de tantas atenções, nem todas benevolentes. A festa continuou noite adentro e Lucas transitava entre grupos, notando como alguns funcionários operacionais o tratavam agora com uma mistura de admiração e cautela. Era como se sua ascensão representasse uma possibilidade para todos, mas também criasse uma distância inevitável. Perto das barracas de comida, encontrou Dona Marta, que havia sido convidada especialmente para a festa. Sentada em uma cadeira, adaptada devido à recente cirurgia, ela conversava animadamente com outras funcionárias da limpeza. "Filho", exclamou ao vê-lo, os olhos brilhando de orgulho. "Venha conhecer minhas amigas. Elas não acreditam que você dançou quadrilha com o patrão." Lucas cumprimentou as mulheres, sentindo uma pontada de emoção ao perceber como sua mãe irradiava felicidade. Para ela, seu sucesso não era medido pelo salário ou cargo, mas pela pessoa que continuava sendo, apesar das mudanças em sua vida. "Seu filho é um exemplo para todos nós", comentou Dona Cleide, uma senhora que trabalhava na empresa há mais tempo que a própria Marta. "Mostra que não importa de onde a gente vem, mas onde podemos chegar." Enquanto conversavam, Lucas notou Fernanda observando de longe o celular na mão, como se fotografasse a cena. Seu instinto alertou que aquele interesse repentino não era inocente. Mais tarde, ao acompanhar a mãe até o táxi, que Roberto insistira em pagar para levá-la em segurança, Lucas sentiu uma mão em seu ombro. Era Tiago, o assistente pessoal de Fernanda. "Lucas, posso ter uma palavra?", pediu o tom inusitadamente. Amigável. "Só queria dizer que admirei muito como você lidou com Carlos hoje. Nem todos teriam mantido a classe." Surpreendido pelo elogio inesperado, Lucas agradeceu com cautela. "E só para você saber", continuou Tiago, aproximando-se confidencialmente, "nem todos no círculo da Fernanda concordam com a forma como ela te trata. Alguns de nós reconhecemos talento quando vemos,
Com um sorriso enigmático, Tiago se afastou, deixando Lucas intrigado com aquela aproximação repentina. Seria uma oferta genuína de aliança ou apenas mais uma estratégia no jogo corporativo de poder? Ao retornar para a festa, Lucas foi interceptado por Roberto, que o conduziu para um canto mais tranquilo. "Quero propor algo a você", disse o empresário, a expressão inusitadamente séria. "Um cargo oficial como meu assessor de relações internacionais. Não mais apenas tradutor, mas parte da equipe estratégica." Lucas piscou atordoado com a proposta. "Senhor, eu não tenho formação adequada para isso." "Formação", Roberto riu. "Tenho executivos com MBAs em Harvard que não conseguem enxergar o que você vê naturalmente. Você tem o que não se ensina em universidade, alguma intuição ética e uma compreensão profunda de pessoas." A oferta era tentadora. Um salário significativamente maior, um escritório próprio, entrada no círculo mais restrito de poder da empresa. Mas Lucas sabia que aceitar significaria cruzar uma linha definitiva, tornando-se oficialmente uma ameaça para aqueles que se consideravam herdeiros naturais daquele espaço. "Posso pensar a respeito?", pediu, sentindo o peso da decisão. "Claro", concordou Roberto. "Mas não demore muito. Oportunidades como essa não esperam indefinidamente." Ao fim da noite, enquanto o estacionamento esvaziava e funcionários retornavam às suas vidas normais, Lucas permaneceu sentado em um banco, observando as bandeirinhas balançando na brisa. Sentia-se em um limbo entre dois mundos, não mais pertencendo inteiramente às suas origens, mas também não completamente aceito no universo privilegiado, que agora ocupava parcialmente. O telefone vibrou em seu bolso. Uma mensagem de um número desconhecido. "Cuidado com novos amigos, nem todos têm boas intenções." Lucas fitou a tela, um arrepio percorrendo sua espinha. O anonimato da mensagem era perturbador, mas mais inquietante ainda era a sensação crescente de estar em um tabuleiro onde não conhecia todas as regras, ou todos os jogadores. E assim, sob o céu estrelado daquela noite de dezembro, uma pergunta ecoava em sua mente: quando finalmente alcançamos o que sempre sonhamos? Como sabemos se o preço que pagamos não foi alto demais? O escritório estava inusitadamente silencioso. Naquela manhã de segunda-feira, quando Lucas chegou carregando sua nova pasta de couro, um presente que comprara para si mesmo para celebrar a aceitação do cargo de assessor de relações internacionais. 2 semanas haviam se passado desde a festa junina e sua decisão de aceitar a proposta de Roberto tinha sido oficializada na sexta-feira anterior. Ao passar pelo corredor principal, notou olhares furtivos e conversas que cessavam abruptamente com sua aproximação. A atmosfera estava carregada de uma tensão quase palpável. "Bom dia, Lucas." A voz de Adriana, a secretária de Roberto, soou mais formal que o habitual. "O senhor Almeida pediu para você ir diretamente à sala dele assim que chegasse." Aconteceu alguma coisa. Um breve lampejo de desconforto cruzou o rosto geralmente impassível de Adriana. "Melhor você falar diretamente com ele." O escritório de Roberto, normalmente um santuário de ordem e calma, refletia o humor agitado de seu ocupante. Papéis espalhados sobre a mesa, uma xícara de café pela metade e o paletó jogado displicentemente sobre uma cadeira. Sinais inequívocos de que algo estava fora do comum. "Feche a porta", instruiu Roberto sem erguer os olhos dos documentos que examinava. Lucas obedeceu, o coração acelerando em antecipação. Algum problema com os contratos japoneses? O problema? Roberto finalmente ergueu o olhar. Não são os japoneses. É isto. Deslizou sobre a mesa uma pasta que Lucas reconheceu imediatamente. Continha os relatórios confidenciais sobre a possível aquisição de uma fábrica na Argentina, documentos que ele havia traduzido e analisado na semana anterior. "Está faltando a página com as projeções financeiras", continuou Roberto. "A mais importante, diga-se de passagem, e você foi a última pessoa a ter acesso a ela." Lucas sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. "Senhor, eu coloquei tudo de volta na pasta. Tenho certeza absoluta." "Você tem certeza?", repetiu Roberto, o tom neutro contradizendo a tensão evidente em sua postura. "O problema é que essa página contém informações que, nas mãos erradas, poderiam comprometer toda a negociação." "Entendo a gravidade, mas..."
Garanto que não fui eu quem... Lucas, interrompeu Roberto erguendo a mão. Você tem sido extraordinário nesses meses. Revolucionou nossa abordagem internacional, economizou milhões em negociações delicadas. Confiei em você mais do que confiei em pessoas que trabalham aqui há décadas. O uso do tempo passado não passou despercebido a Lucas, que sentiu um nó se formar em sua garganta. E ainda pode confiar. Roberto suspirou profundamente, a expressão suavizando-se por um instante. Quero acreditar nisso, de verdade, mas preciso considerar todas as possibilidades. Quais possibilidades? A voz de Lucas permaneceu firme, apesar da tempestade interna que se formava. Que alguém com seu talento linguístico percebeu o valor dessas informações para nossos concorrentes. Roberto ergueu a mão novamente quando Lucas tentou protestar. Não estou acusando, estou expondo cenários. Também é possível que alguém tenha acessado os documentos depois de você ou que a página tenha sido extraviada acidentalmente. Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Pela janela, o sol matinal iluminava a cidade, que despertava alheia ao drama que se desenrolava naquela sala. O que acontece agora? Perguntou Lucas finalmente. Agora seguimos o protocolo. Uma investigação interna discreta. Até lá, seu acesso a documentos confidenciais fica restrito. Lucas assentiu lentamente, compreendendo a gravidade da situação. Não era apenas uma questão de confiança pessoal. Havia procedimentos corporativos a serem seguidos. Posso perguntar quem notou o desaparecimento da página? Um brilho de hesitação cruzou os olhos de Roberto. Fernanda. Ela precisava revisar as projeções para a reunião de hoje com os acionistas. É claro que tinha sido ela. Lucas manteve a expressão neutra, embora internamente as peças começassem a se encaixar. A mensagem anônima após a festa, a aproximação suspeita de Tiago, e agora isso, uma página desaparecida convenientemente após ele ter assumido oficialmente um cargo que muitos consideravam acima de suas qualificações. Entendo. Lucas levantou-se ajustando o nó da gravata em um gesto que tinha aprendido a usar para ganhar tempo quando precisava organizar seus pensamentos. Vou cooperar integralmente com a investigação. Roberto o estudou por um longo momento. Você parece calmo demais. Inocência traz uma certa tranquilidade, respondeu Lucas, permitindo-se um leve sorriso. Além disso, cresci em lugares onde ser acusado injustamente não é exatamente uma novidade. Algo indescritível passou pelos olhos de Roberto. Um lampejo, de reconhecimento, talvez até de vergonha. Mas o momento foi breve e logo o empresário retornou à sua persona profissional. Mantenha discrição sobre isso. Continue com suas tarefas regulares, apenas com as restrições que mencionei. Ao sair do escritório, Lucas sentiu o peso dos olhares seguindo-o pelo corredor. Os rumores certamente já circulavam ampliados e distorcidos, como em um jogo de telefone sem fio corporativo. Em sua mesa, encontrou Tiago esperando a expressão cuidadosamente composta em uma máscara de preocupação. Lucas ouviu sobre o documento desaparecido. Que absurdo te associarem a isso. Lucas estudou o rosto do assistente de Fernanda, procurando sinais de falsidade. É o procedimento padrão, imagino. A verdade aparecerá. Claro, claro. Tiago concordou rapidamente, talvez rápido demais. Mas deve ser difícil, especialmente considerando sua história na empresa. Minha história. Você sabe. Tiago baixou a voz, inclinando-se confidencialmente. Sua rápida ascensão. Alguns veteranos ressentem isso. Não que eu concorde, obviamente. Lucas manteve a expressão neutra, embora internamente seus alarmes soassem em volume máximo. A preocupação de Tiago parecia ensaiada, suas palavras cuidadosamente escolhidas, para parecerem solidárias enquanto plantavam sementes de dúvida. Agradeço sua preocupação, respondeu secamente. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. À medida que o dia avançava, Lucas percebia como o vento havia mudado. Reuniões eram remarcadas sem sua presença. Conversas cessavam quando ele se aproximava e até mesmo Adriana, normalmente acolhedora, mantinha uma distância profissional. Era como se da noite para o dia tivesse voltado a ser invisível. Não mais o invisível garçom que servia café, mas o invisível suspeito que ninguém queria associar a si. Durante o almoço,
optou por comer na pequena praça em frente ao edifício, em vez do refeitório executivo. Sentado sozinho em um banco, observava o vai e vem dos transeuntes quando uma figura familiar se aproximou. "Posso me juntar a você?" perguntou Mariana, a analista de marketing, que o havia arrastado para a quadrilha na festa. Lucas assentiu surpreso com a aproximação em um momento em que todos pareciam evitá-lo. "Você não deveria estar sendo vista comigo", comentou com uma tentativa de humor, que não conseguiu esconder a amargura. "Parece que sou radioativo hoje." Mariana deu de ombros mordendo seu sanduíche com despreocupação aparente. "Nunca liguei muito para o que deveria fazer. Além disso, essa história toda é ridícula." "Que história exatamente? O que estão dizendo?" "Oh," ela pareceu constrangida. "Você sabe como é rumores. Que você estava vendendo informações que foi pego em flagrante. Bobagens." Lucas balançou a cabeça, não inteiramente surpreso, mas ainda assim desanimado pela rapidez com que sua reputação estava sendo destruída. "E você não acredita nisso?" "Por favor." Mariana revirou os olhos. "Conheço bem a família Almeida. Cresci no mesmo círculo social de Fernanda. O milionário Roberto Almeida está sem tradutor. Investidores japoneses estão prestes a abandonar uma negociação de milhões quando o filho da faxineira, que apenas entrou para servir café, cumprimenta os estrangeiros em japonês perfeito. O olhar de todos congela. Em segundos, o jovem que ninguém notava se torna a peça-chave de um império empresarial. Até onde você iria para aproveitar uma oportunidade única? De qual cidade você está assistindo esta história incrível? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais narrativas que vão transformar seu dia. O relógio na parede da sala de reuniões marcava 9h45 da manhã quando o último grão de esperança escorreu da ampulheta invisível que Roberto Almeida sentia sobre seus ombros. O empresário de 62 anos, cuja imponência sempre fora sua marca registrada, agora se encolhia imperceptivelmente em sua cadeira de couro italiano, observando os 3 executivos japoneses trocarem olhares impacientes. Por trás de seu semblante aparentemente calmo, um turbilhão de pensamentos o devastava. "Mishima-san, peço que compreenda a nossa situação", tentou Roberto em seu precário inglês, gesticulando como se pudesse de alguma forma construir uma ponte entre idiomas com as próprias mãos. A intérprete teve uma emergência. Kenji Mishima, o mais velho dos japoneses, apenas balançou a cabeça e consultou o relógio de pulso pela 3ª vez em 5 minutos. Seu rosto permanecia impassível, mas a mensagem era clara. O investimento de 20 milhões de dólares que salvaria a tecelagem Almeida de anos de gestão negligente estava prestes a desaparecer. Roberto passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto raro que denunciava seu desespero. A sala de reuniões no 20º andar, normalmente seu trono de poder com vista panorâmica para São Paulo, agora parecia sufocante. Os documentos meticulosamente preparados para a apresentação jaziam intocados sobre a mesa de mogno. 3 meses de negociações preliminares, desmoronando por uma barreira linguística. A porta se abriu silenciosamente e todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Era apenas Lucas Pereira, um rapaz de 24 anos, magro e de aparência comum, carregando uma bandeja com xícaras de café. Filho de Dona Marta, a faxineira que trabalhava na empresa há 15 anos, Lucas ocasionalmente ajudava no serviço. De copa quando a empresa recebia visitantes importantes. Seus olhos atentos captaram imediatamente a tensão no ambiente enquanto depositava a bandeja sobre o aparador. Foi quando o jovem, para espanto de todos, inclinou-se respeitosamente e pronunciou, em japonês impecável, "Ohayou gozaimasu. Kauhi wa ikaga desu ka?" Bom dia. Gostariam de café. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os 3 executivos japoneses viraram-se simultaneamente, sobrancelhas erguidas em surpresa genuína. Mishima-san foi o primeiro a reagir, respondendo, em seu idioma natal, com uma pergunta sobre onde o jovem havia aprendido japonês. Lucas, com um sorriso tímido, explicou ainda em japonês que era autodidata e estudava idiomas em seu tempo livre. A conversa fluiu por alguns minutos,
com os visitantes visivelmente impressionados. Roberto observava a cena estupefato, sentindo uma fagulha de esperança reacender-se. Lucas chamou finalmente a voz trêmula de antecipação. Você conseguiria traduzir nossa reunião? O jovem hesitou por um instante, seus olhos escuros refletindo uma mistura de surpresa e determinação. Vestido com o uniforme simples dos funcionários de serviços gerais, parecia deslocado naquela sala, onde cada poltrona custava mais que seu salário mensal. Mas havia uma dignidade em seu porte, uma confiança silenciosa que não combinava com sua posição. Posso tentar, senhor, respondeu com simplicidade. Naquele momento, nenhum dos presentes poderia imaginar como aquela resposta mudaria para sempre o destino de todos. Pois quem poderia prever que o filho da faxineira, nascido e criado nos becos estreitos da periferia, seria a chave para um império empresarial à beira do colapso? E você, leitor, o que faria se o destino lhe oferecesse uma oportunidade disfarçada, de simplicidade, exigindo que você escolhesse entre permanecer nas sombras ou arriscar-se sob as luzes ofuscantes de um mundo que nunca foi projetado para recebê-lo? Os dedos de Lucas tamborilavam nervosamente sobre a mesa enquanto traduzia, cada palavra com precisão surpreendente. A reunião, que começara como um desastre, agora fluía com a naturalidade de um rio encontrando seu curso. Roberto observava fascinado como o jovem não apenas traduzia as palavras, mas captava nuances, adaptava expressões idiomáticas e, mais impressionante, compreendia os termos técnicos do setor têxtil. Pergunte sobre as cláusulas de exclusividade, instruiu Roberto, inclinando-se para Lucas. O rapaz não apenas transmitiu a pergunta, mas elaborou-a de forma que respeitava as sutilezas culturais japonesas. Mishima-san, que 15 minutos antes preparava-se para deixar a sala, agora sorria discretamente, claramente apreciando a fluência do improvável intérprete. Ao final da reunião, que se estendeu por quase 3 horas, os contratos preliminares estavam assinados. Os executivos japoneses trocaram cartões com Lucas, uma honra que não passava despercebida a Roberto, e deixaram o edifício com promessas de retorno em 1 mês para finalizar os detalhes. No vazio que se seguiu à saída dos visitantes, Roberto desabou em sua cadeira, o alívio evidente em cada linha de seu rosto envelhecido. Como? Foi tudo que conseguiu perguntar, fitando Lucas com uma mistura de admiração e incredulidade. Lucas ajeitou os óculos de armação simples, gesto que fazia quando se sentia desconfortável sob escrutínio. Comecei com vídeos online, senhor. Depois peguei livros emprestados na biblioteca municipal. Pratico com aplicativos e assistindo filmes sem legendas. Japonês não é seu único idioma, imagino. Falo inglês, mandarim e um pouco de alemão. Respondeu com a mesma simplicidade desconcertante, como se comentasse sobre o clima. Roberto o estudou longamente. Havia algo naquele jovem além da habilidade linguística. Uma inteligência aguçada que se escondia por trás da aparência modesta, uma dignidade que nenhuma circunstância parecia capaz de diminuir. Quanto você ganha servindo café, Lucas? O mesmo que os outros auxiliares, senhor. Um salário mínimo. Roberto assentiu lentamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Ele era conhecido por decisões impulsivas, algumas desastrosas, outras brilhantes. Algo lhe dizia que a próxima seria da 2ª categoria. Quero contratá-lo como intérprete para nossas negociações internacionais. O dobro do salário de sua mãe, para começar. Os olhos de Lucas se arregalaram por trás das lentes. O dobro do que Dona Marta ganhava era mais do que ele jamais sonhara receber. Pensou imediatamente nos remédios que sua mãe precisava para as articulações doloridas, no teto que vazava em dias de chuva forte, nas contas atrasadas que se acumulavam na gaveta da cozinha. Quando começo? Perguntou a voz, traindo sua emoção contida. Amanhã, 8 horas vistas e adequadamente. Roberto fez uma pausa, examinando o uniforme simples do rapaz. Peça à minha secretária para levá-lo ao shopping depois do expediente. Compre o que precisar por conta da empresa. Lucas assentiu atordoado com a reviravolta súbita em sua vida. Ao deixar a sala, seus pensamentos eram um turbilhão. Como contaria à mãe? Como se adaptaria a este novo papel?
e mais perturbador como navegaria neste mundo tão distante de tudo o que conhecia. Ao cruzar o saguão luxuoso, passou por Fernanda Almeida, a sobrinha de Roberto e diretora financeira da empresa. Ela o encarou com a frieza habitual, aquele olhar que parecia sempre dizer: sei exatamente qual é o seu lugar. Mas hoje, pela primeira vez, Lucas sustentou o olhar. A vida tinha acabado de lhe oferecer um novo idioma para aprender: a língua do poder. Mas a que preço vem a fluência nesse dialeto perigoso? E quantas palavras da sua própria história estariam dispostos a silenciar para dominar esse novo vocabulário? Não estou entendendo, meu filho. Você vai largar o serviço da Copa. Dona Marta enxugava as mãos no avental surrado, a testa franzida de preocupação. O pequeno apartamento de 2 cômodos no Jardim Peri parecia ainda menor com a agitação de Lucas, que caminhava de um lado para o outro explicando sua nova situação. Não, mãe, é uma promoção, vou continuar na mesma empresa, mas fazendo outro tipo de trabalho, usando os idiomas que aprendi. A expressão de Dona Marta era uma mistura de orgulho e apreensão. Aos 52 anos, com o corpo curvado por décadas, esfregando pisos e erguendo baldes pesados, ela tinha um único tesouro, o filho que criara sozinha, desde que o marido partira, deixando apenas lembranças amargas e contas não pagas. Ah, esse homem, esse Roberto, vai pagar o dobro do que eu ganho só para você falar línguas diferentes. Ela balançou a cabeça, incrédula. Tem certeza que não é algum tipo de engano? Lucas sentou-se à mesa da cozinha, tomando as mãos calejadas da mãe entre as suas. Não é engano. Eu salvei uma reunião importante hoje. E não é só traduzir, mãe. Vou ajudar nas negociações internacionais. Havia um brilho nos olhos de Lucas que Dona Marta não via desde que ele era criança, e descobrira a biblioteca pública do bairro. Podemos pagar seus remédios agora. Talvez até consultar um especialista para suas articulações. Um silêncio confortável caiu sobre eles. Pela janela pequena, o céu de São Paulo começava a escurecer, e as luzes da favela vizinha cintilavam como estrelas terrestres. O cheiro de feijão cozinhando lentamente no fogão preenchia o ambiente com uma familiaridade reconfortante. Seu pai ficaria orgulhoso, Dona Marta disse finalmente, a voz embargada. Ele sempre dizia que você iria longe. Lucas sentiu o coração apertar. O milionário Roberto Almeida está sem tradutor. Investidores japoneses estão prestes a abandonar uma negociação de milhões, quando o filho da faxineira, que apenas entrou para servir café, cumprimenta os estrangeiros em japonês perfeito. O olhar de todos congela. Em segundos, o jovem que ninguém notava se torna a peça-chave de um império empresarial. Até onde você iria para aproveitar uma oportunidade única? De qual cidade você está assistindo esta história incrível? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais narrativas que vão transformar seu dia. O relógio na parede da sala de reuniões marcava 9h45 da manhã quando o último grão de esperança escorreu da ampulheta invisível que Roberto Almeida sentia sobre seus ombros. O empresário de 62 anos, cuja imponência sempre fora sua marca registrada, agora se encolhia imperceptivelmente em sua cadeira de couro italiano, observando os 3 executivos japoneses trocarem olhares impacientes. Por trás de seu semblante aparentemente calmo, um turbilhão de pensamentos o devastava. Mishima-san, peço que compreenda a nossa situação. Tentou Roberto em seu precário inglês, gesticulando como se pudesse de alguma forma construir uma ponte entre idiomas com as próprias mãos. A intérprete teve uma emergência. Kenji Mishima, o mais velho dos japoneses, apenas balançou a cabeça e consultou o relógio de pulso pela 3ª vez em 5 minutos. Seu rosto permanecia impassível, mas a mensagem era clara. O investimento de 20 milhões de dólares que salvaria a tecelagem Almeida, de anos de gestão negligente, estava prestes a desaparecer. Roberto passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto raro que denunciava seu desespero. A sala de reuniões no 20º andar, normalmente seu trono de poder com vista panorâmica para São Paulo, agora parecia sufocante. Os documentos meticulosamente preparados para a apresentação jaziam intocados sobre a mesa de mogno. 3 meses de negociações preliminares, desmoronando por uma barreira linguística.
A porta se abriu silenciosamente e todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Era apenas Lucas Pereira, um rapaz de 24 anos, magro e de aparência comum, carregando uma bandeja com xícaras de café. Filho de Dona Marta, a faxineira que trabalhava na empresa há 15 anos, Lucas ocasionalmente ajudava no serviço, de copa quando a empresa recebia visitantes importantes. Seus olhos atentos captaram imediatamente a tensão no ambiente enquanto depositava a bandeja sobre o aparador. Foi quando o jovem, para espanto de todos, inclinou-se respeitosamente e pronunciou, em japonês impecável, "Ohayo gozaimasu. Kauhi wa ikaga desu ka?" Bom dia. Gostariam de café? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os 3 executivos japoneses viraram-se simultaneamente, sobrancelhas erguidas em surpresa genuína. Mishima-san foi o primeiro a reagir, respondendo, em seu idioma natal, com uma pergunta sobre onde o jovem havia aprendido japonês. Lucas, com um sorriso tímido, explicou ainda em japonês que era autodidata e estudava idiomas em seu tempo livre. A conversa fluiu por alguns minutos, com os visitantes visivelmente impressionados. Roberto observava a cena estupefato, sentindo uma fagulha de esperança reacender-se. Lucas chamou finalmente a voz trêmula de antecipação. Você conseguiria traduzir nossa reunião? O jovem hesitou por um instante, seus olhos escuros refletindo uma mistura de surpresa e determinação. Vestido com o uniforme simples dos funcionários de serviços gerais, parecia deslocado naquela sala, onde cada poltrona custava mais que seu salário mensal. Mas havia uma dignidade em seu porte, uma confiança silenciosa que não combinava com sua posição. "Posso tentar, senhor", respondeu com simplicidade. Naquele momento, nenhum dos presentes poderia imaginar como aquela resposta mudaria para sempre o destino de todos. Pois quem poderia prever que o filho da faxineira, nascido e criado nos becos estreitos da periferia, seria a chave para um império empresarial à beira do colapso? E você, leitor, o que faria se o destino lhe oferecesse uma oportunidade disfarçada, de simplicidade, exigindo que você escolhesse entre permanecer nas sombras ou arriscar-se sob as luzes ofuscantes de um mundo que nunca foi projetado para recebê-lo? Os dedos de Lucas tamborilavam nervosamente sobre a mesa enquanto traduzia, cada palavra com precisão surpreendente. A reunião, que começara como um desastre, agora fluía com a naturalidade de um rio encontrando seu curso. Roberto observava fascinado como o jovem não apenas traduzia as palavras, mas captava nuances, adaptava expressões idiomáticas e, mais impressionante, compreendia os termos técnicos do setor têxtil. "Pergunte sobre as cláusulas de exclusividade", instruiu Roberto, inclinando-se para Lucas. O rapaz não apenas transmitiu a pergunta, mas elaborou-a de forma que respeitava as sutilezas culturais japonesas. Mishima-san, que 15 minutos antes preparava-se para deixar a sala, agora sorria discretamente, claramente apreciando a fluência do improvável intérprete. Ao final da reunião, que se estendeu por quase 3 horas, os contratos preliminares estavam assinados. Os executivos japoneses trocaram cartões com Lucas, uma honra que não passava despercebida a Roberto, e deixaram o edifício com promessas de retorno em 1 mês para finalizar os detalhes. No vazio que se seguiu à saída dos visitantes, Roberto desabou em sua cadeira, o alívio evidente em cada linha de seu rosto envelhecido. "Como?" Foi tudo que conseguiu perguntar, fitando Lucas com uma mistura de admiração e incredulidade. Lucas ajeitou os óculos de armação simples, gesto que fazia quando se sentia desconfortável sob escrutínio. "Comecei com vídeos online, senhor. Depois peguei livros emprestados na biblioteca municipal. Pratico com aplicativos e assistindo filmes sem legendas. Japonês não é seu único idioma, imagino. Falo inglês, mandarim e um pouco de alemão." Respondeu com a mesma simplicidade desconcertante, como se comentasse sobre o clima. Roberto o estudou longamente. Havia algo naquele jovem além da habilidade linguística. Uma inteligência aguçada que se escondia por trás da aparência modesta, uma dignidade que nenhuma circunstância parecia capaz de diminuir. "Quanto você ganha servindo café, Lucas?" "O mesmo que os outros auxiliares, senhor. Um salário mínimo."
Roberto assentiu lentamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Ele era conhecido por decisões impulsivas, algumas desastrosas, outras brilhantes. Algo lhe dizia que a próxima seria da segunda categoria. Quero contratá-lo como intérprete para nossas negociações internacionais. O dobro do salário de sua mãe para começar. Os olhos de Lucas se arregalaram por trás das lentes. O dobro do que Dona Marta ganhava era mais do que ele jamais sonhara receber. Pensou imediatamente nos remédios que sua mãe precisava para as articulações doloridas, no teto que vazava em dias de chuva forte, nas contas atrasadas que se acumulavam na gaveta da cozinha. "Quando começo?" perguntou a voz, traindo sua emoção contida. "Amanhã, 8 horas vistas e adequadamente." Roberto fez uma pausa, examinando o uniforme simples do rapaz. "Peça à minha secretária para levá-lo ao shopping depois do expediente. Compre o que precisar por conta da empresa." Lucas assentiu atordoado com a reviravolta súbita em sua vida. Ao deixar a sala, seus pensamentos eram um turbilhão. Como contaria à mãe? Como se adaptaria a este novo papel? E mais perturbador, como navegaria neste mundo tão distante de tudo o que conhecia? Ao cruzar o saguão luxuoso, passou por Fernanda Almeida, a sobrinha de Roberto e diretora financeira da empresa. Ela o encarou com a frieza habitual, aquele olhar que parecia sempre dizer: "Sei exatamente qual é o seu lugar." Mas hoje, pela primeira vez, Lucas sustentou o olhar. A vida tinha acabado de lhe oferecer um novo idioma para aprender: a língua do poder. Mas a que preço vem a fluência nesse dialeto perigoso? E quantas palavras da sua própria história estariam dispostos a silenciar para dominar esse novo vocabulário? "Não estou entendendo, meu filho. Você vai largar o serviço da Copa." Dona Marta enxugava as mãos no avental surrado, a testa franzida de preocupação. O pequeno apartamento de 2 cômodos no Jardim Peri parecia ainda menor com a agitação de Lucas, que caminhava de um lado para o outro explicando sua nova situação. "Não, mãe. É uma promoção. Vou continuar na mesma empresa, mas fazendo outro tipo de trabalho, usando os idiomas que aprendi." A expressão de Dona Marta era uma mistura de orgulho e apreensão. Aos 52 anos, com o corpo curvado por décadas, esfregando pisos e erguendo baldes pesados, ela tinha um único tesouro, o filho que criara sozinha, desde que o marido partira, deixando apenas lembranças amargas e contas não pagas. "Ah, esse homem, esse Roberto, vai pagar o dobro do que eu ganho só para você falar línguas diferentes." Ela balançou a cabeça, incrédula. "Tem certeza que não é algum tipo de engano?" Lucas sentou-se à mesa da cozinha, tomando as mãos calejadas da mãe entre as suas. "Não é engano. Eu salvei uma reunião importante hoje. E não é só traduzir, mãe. Vou ajudar nas negociações internacionais." Havia um brilho nos olhos de Lucas que Dona Marta não via desde que ele era criança, e descobrira a biblioteca pública do bairro. "Podemos pagar seus remédios agora. Talvez até consultar um especialista para suas articulações." Um silêncio confortável caiu sobre eles. Pela janela pequena, o céu de São Paulo começava a escurecer, e as luzes da favela vizinha cintilavam como estrelas terrestres. O cheiro de feijão cozinhando lentamente no fogão preenchia o ambiente com uma familiaridade reconfortante. "Seu pai ficaria orgulhoso", Dona Marta disse finalmente, a voz embargada. "Ele sempre dizia que você iria longe." Lucas sentiu o coração apertar. "Seu crachá e acesso ao sistema estão desativados. Entregue seu telefone corporativo." A humilhação queimava como ácido, enquanto Lucas cumpria a ordem consciente dos olhares que oscilavam entre pena e satisfação velada. Ao se aproximar de Dona Marta para abraçá-la, sentiu toda a injustiça da situação como um peso físico sobre seus ombros. "Vai ficar tudo bem, mãe", sussurrou, tentando transmitir uma confiança que não sentia. "Vou resolver isso." Dona Marta apertou sua mão, a dignidade intacta apesar da humilhação. "Sei que vai, filho. A verdade sempre aparece mais cedo ou mais tarde." Enquanto os seguranças escoltavam sua mãe para fora, Lucas permaneceu imóvel, encarando Roberto com uma mistura de decepção e determinação. "Sei quem fez isso", disse baixo o suficiente para que apenas o empresário ouvisse. "E vou provar." Roberto sustentou seu olhar por um momento antes de desviar um gesto.
que Lucas interpretou não como culpa, mas como reconhecimento. O velho empresário também tinha suas suspeitas. Você tem 3 dias para limpar sua mesa, respondeu formalmente. Depois disso, não será mais permitida sua entrada no edifício. Ao sair do escritório, Lucas encontrou o corredor repleto de funcionários, fingindo trabalhar enquanto observavam o drama se desenrolar. Entre eles, captou o olhar de Fernanda, um brilho de triunfo mal disfarçado que confirmava todas as suas suspeitas. Naquele momento, algo cristalizou-se dentro de Lucas. A raiva inicial deu lugar a uma determinação fria e calculada. Se queriam jogar esse jogo, ele jogaria. Não por ambição pessoal agora, mas por justiça. Por sua mãe. Por tudo que representava. Enquanto esvaziava sua mesa sob olhares curiosos e sussurros mal contidos, uma pergunta ecoava em sua mente: até onde estamos dispostos a ir para defender, não apenas nossa honra, mas a daqueles que amamos? E quando a batalha parece perdida, que sacrifícios estamos preparados para fazer em nome da verdade? A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite, transformando as ruas em rios temporários e amplificando o sentimento de desolação que dominava Lucas. Sentado à mesa da pequena cozinha do apartamento de Dona Marta, para onde haviam retornado após os eventos do dia, ele fitava a parede descascada enquanto sua mãe preparava um café simples. Não precisava voltar para cá, comentou ela colocando a xícara fumegante à sua frente. Seu apartamento novo é mais confortável. E menos seguro, respondeu Lucas pensando na invasão recente. Além disso, precisamos ficar juntos agora. Dona Marta sentou-se à sua frente, os olhos cansados, mas determinados. 15 anos de trabalho árduo terminados em humilhação pública. Ainda assim, não havia autopiedade em seu semblante, apenas preocupação pelo filho. O que vamos fazer agora? Perguntou pragmática, como sempre. Lucas tomou um gole do café, deixando o amargor familiar limpá-lo por dentro. Vou limpar nossos nomes, provar que fomos armados. Como eles têm todo o poder, filho. Gente como nós conhece caminhos que eles não imaginam, interrompeu Lucas gentilmente. Lembra do que você sempre dizia: quem limpa a casa conhece todos os seus segredos. Um sorriso fugaz iluminou o rosto envelhecido de Dona Marta. Você sempre foi observador. Mesmo criança via coisas que os outros não notavam. O telefone de Lucas vibrou. Uma mensagem de Mariana. Soube o que aconteceu, podemos ajudar. Encontre-me amanhã no mesmo café 7 horas. Naquela noite, deitado na pequena cama de sua infância, Lucas elaborou mentalmente seu plano. Precisaria de aliados, informações e, acima de tudo, evidências irrefutáveis. A suspensão lhe dava uma vantagem inesperada. Fernanda, provavelmente, baixaria a guarda acreditando na vitória completa. Na manhã seguinte, encontrou Mariana no café como combinado. Para sua surpresa, ela não estava sozinha. Adriana, a secretária de Roberto, a acompanhava. Não se preocupe, tranquilizou, Mariana notando seu olhar desconfiado. Adriana está do nosso lado. Por quê? Perguntou diretamente a secretária. Você trabalha para Roberto há anos. Adriana ajustou os óculos, um gesto que lembrava o próprio Lucas quando se sentia desconfortável. Trabalho para a empresa há 22 anos, para ser exata. Vi Roberto construir algo significativo, algo maior que ele mesmo. O que Fernanda está fazendo destruiria tudo isso. O que exatamente ela está fazendo? Lucas inclinou-se para a frente intrigado. As duas mulheres trocaram olhares, então Adriana continuou. Fernanda não está apenas tentando te afastar. Está negociando secretamente a venda da empresa para concorrentes, por partes, para evitar que Roberto perceba até que seja tarde demais. Esta revelação coincidiu perturbadoramente com o que o Sr. Wong havia insinuado durante o jantar. Lucas sentiu as peças do quebra-cabeça começarem a se encaixar. Tenho evidências parciais, acrescentou Mariana, mas não o suficiente para provar a conspiração completa. Precisamos de algo concreto, refletiu Lucas. Algo que nem Fernanda possa negar. Adriana hesitou antes de falar. Há uma coisa. Fernanda tem um encontro marcado com Paulo Guimarães hoje à noite, no restaurante chinês do Hotel Continental às 9. Como você sabe disso? Porque fui eu quem fez a reserva, respondeu com um sorriso irônico.
Ela ainda me usa para tarefas pessoais, presumindo minha lealdade cega. Lucas absorveu esta informação, uma ideia formando-se em sua mente. O restaurante chinês é o mesmo onde jantei com o Sr. Wong. Exatamente, confirmou Adriana. E o gerente te adorou. Disse que nunca viu um ocidental falar mandarim tão fluentemente. Um plano começou a tomar forma, ousado e arriscado, mas potencialmente decisivo. Vou precisar da ajuda de vocês, disse finalmente. E talvez de mais alguém. As horas seguintes foram dedicadas a preparativos cuidadosos. Uma visita discreta ao gerente do restaurante, algumas ligações estratégicas e a aquisição de um pequeno dispositivo de gravação, tudo organizado com a precisão de uma operação militar. Às 8h30 daquela noite, Lucas estava posicionado em uma sala privativa adjacente à reservada para Fernanda e Paulo Guimarães. Vestindo o uniforme de garçom fornecido pelo gerente simpático, sentia-se estranhamente calmo, como se toda sua vida o tivesse preparado para este momento decisivo. Lembre-se, instruiu o gerente em mandarim. A parede divisória é fina o suficiente para captar vozes, especialmente se estiverem falando com empolgação. E o dispositivo precisa ficar neste ângulo específico. Lucas assentiu, agradecendo mais. Uma vez pela colaboração. O homem sorriu, apertando seu ombro com solidariedade. Pessoas boas merecem justiça, disse simplesmente. Pontualmente às 9, Fernanda chegou seguida 15 minutos depois por Paulo Guimarães. Da sala adjacente, Lucas podia ouvir o tilintar de taças e os cumprimentos formais. A primeira meia hora foi preenchida com conversas banais, deliberadamente, suspeitou Lucas caso alguém estivesse ouvindo. Foi apenas após o segundo drink que a conversa tornou-se interessante. Os auditores compraram a história, perguntou Paulo, a voz baixa, mas audível. Completamente, respondeu Fernanda, a satisfação, evidente em seu tom. Roberto está arrasado. Colocar os documentos no armário da faxineira foi um toque de gênio da sua parte. Lucas sentiu um arrepio de raiva rapidamente suprimido pela necessidade de concentração. O dispositivo gravava cada palavra, cada confissão inadvertida. E o garoto, suspenso, logo será demitido formalmente. Duvido que consiga outro emprego em qualquer empresa respeitável depois disso. O desdém em sua voz era palpável mesmo através da parede. Precisamos acelerar a próxima fase, continuou. Paulo, quanto tempo até termos controle suficiente para forçar a venda? 3 semanas, talvez 1 mês, respondeu Fernanda, baixando ainda mais a voz. Roberto ainda não percebeu o padrão nas aquisições internacionais. Cada subsidiária que compramos está estrategicamente posicionada para ser absorvida pelo seu grupo. E os chineses ouvi que estão interessados. O Sr. Wong é um problema. Ele se apegou ao garoto tradutor por alguma razão incompreensível. Mas já estou tratando disso. Lucas apertou os punhos contendo a raiva que crescia. Não era apenas sobre ele ou sua mãe. Era sobre a empresa inteira sendo manipulada. Sobre o velho Roberto, continuou Paulo. Soube que ele andava considerando mudanças na sucessão, é verdade. Meu tio está confuso ultimamente. Vê potencial em pessoas que não merecem. Sempre fui preparada para assumir a empresa desde criança. Ninguém vai tirar isso de mim, especialmente não o filho de uma faxineira. E se Roberto resistir quando perceber o que está acontecendo, ele não vai resistir. Tenho documentos que sugerem irregularidades fiscais de anos atrás. Nada conclusivo, mas o suficiente para manchar sua reputação. Ele vai preferir uma aposentadoria discreta a um escândalo público. A conversa continuou detalhando transferências de ações, contratos preparados e executivos cooptados. Lucas gravou tudo meticulosamente. Quando finalmente saíram, Lucas esperou alguns minutos antes de deixar sua posição, agradecendo ao gerente pela ajuda. Na rua encontrou Mariana esperando no carro. Conseguiu? Perguntou ela apreensiva. Lucas ergueu o pequeno dispositivo de gravação com um sorriso determinado. Tudo. Cada palavra. Na manhã seguinte, uma figura inesperada apareceu no apartamento. De Dona Marta, o Sr. Wong. Após ouvir a gravação obtida por Lucas, o empresário chinês ofereceu seu apoio. Estou disposto a ajudá-lo, Sr. Pereira. Não apenas por apreço pessoal,
mas porque acredito que empresas devem ser construídas, não saqueadas. Com o apoio do Sr. Wong, a ajuda de Mariana e Adriana e a surpreendente aliança de Carlos Mendes, Lucas começou a implementar seu plano. A Assembleia Anual de Acionistas, marcada para a semana seguinte, seria o palco da confrontação final. Na véspera do grande dia, Lucas visitou o cemitério onde Elisa Almeida, esposa de Roberto, estava enterrada. Encontrou o empresário lá como Adriana previra. Ela teria gostado de você, disse Roberto. Elisa sempre acreditava ver o melhor nas pessoas. O senhor também via uma vez, respondeu Lucas suavemente, antes que a desconfiança se tornasse seu modo padrão de operação. Com calma, Lucas entregou a Roberto uma cópia da gravação e as evidências sobre o esquema de Fernanda. Roberto ouviu em silêncio o rosto envelhecendo visivelmente. Você poderia ter levado isso diretamente aos outros acionistas. Por que vir a mim primeiro? Porque a empresa é sua vida. E porque, apesar de tudo, você me deu uma oportunidade, quando ninguém mais daria. Merece a chance de lidar com isso do seu jeito. Enquanto a noite avançava, uma pergunta persistia na mente de Lucas, quando finalmente chega o momento de enfrentar aqueles que tentaram destruí-lo, o que define verdadeiramente a vitória. A derrota do oponente ou a preservação da própria integridade. Durante a batalha, o auditório principal da tecelagem Almeida estava repleto para a Assembleia Anual de Acionistas. Roberto subiu ao palco sua postura, revelando uma determinação renovada. Nos últimos meses fui informado sobre certas irregularidades em nossa estrutura corporativa, transferências questionáveis, negociações não autorizadas, tentativas de reestruturação sem aprovação adequada. Fernanda endireitou-se o sorriso confiante, agora substituído por uma expressão de alerta. Com a ajuda de funcionários leais, Roberto continuou. Coletamos evidências substanciais de uma conspiração para fragmentar esta empresa e vendê-la a concorrentes, por uma fração de seu valor real. Tio, interrompeu Fernanda. Isso é absurdo, claramente alguém o induziu ao erro. As evidências são conclusivas, Fernanda, incluindo uma gravação de sua própria voz discutindo os detalhes deste plano com Paulo Guimarães da Têxtil Nacional. Lucas avançou pelo corredor central, acompanhado por Mariana Carlos e o Sr. Wong. O empresário chinês tomou a palavra, confirmando as irregularidades que havia notado durante as negociações. Roberto então se virou para Lucas. Sr. Pereira, aproxime-se, por favor. Há 3 meses, continuou Roberto, suspendi Lucas Pereira sob acusações de roubo de documentos confidenciais. Sua mãe, Marta Pereira, foi injustamente demitida. Hoje, reconheço meu erro. As evidências demonstram claramente que os documentos foram plantados para incriminá-los. Roberto estendeu a mão. Lucas, em nome da tecelagem Almeida, peço desculpas pela injustiça cometida contra você e sua mãe. Gostaria de oficialmente oferecer-lhe reintegração imediata. Lucas apertou a mão de Roberto. Aceito suas desculpas, Sr. Almeida. E sim, voltarei, com uma condição que minha mãe seja não apenas reintegrada, mas promovida a supervisora do Departamento de Serviços Gerais. Concedido, sorriu Roberto. Fernanda tentou protestar, mas Roberto a interrompeu. Sr. Mendonça, por favor, acompanhe minha sobrinha até sua sala para recolher seus pertences pessoais. Quando seus olhares se cruzaram pela última vez, Fernanda sussurrou. Isso não acabou, filho da faxineira. Horas mais tarde, após reuniões intensivas e declarações à imprensa, Lucas encontrou um momento de quietude com Roberto. Lucas, começou. O empresário, com seriedade, gostaria que você assumisse a posição de diretor de operações internacionais com um caminho claro para eventualmente suceder-me. Por quê? Perguntou Lucas simplesmente. Porque você possui algo que não pode ser ensinado: integridade sob pressão, habilidades técnicas, conhecimento de mercado. Tudo isso pode ser aprendido, mas caráter revela-se apenas nas adversidades. Lucas pediu tempo para considerar a oferta, consciente do peso da responsabilidade que lhe era oferecida e da ameaça velada de Fernanda, que certamente ainda não havia desistido. 6 meses se passaram e Lucas havia assumido plenamente seu papel como diretor de operações internacionais. Sob sua liderança,
Parcerias internacionais floresceram e novos mercados foram abertos, especialmente na Ásia, através do relacionamento fortalecido com o Sr. Wong. A tecelagem Almeida começava a transformar-se não apenas em suas operações, mas em sua cultura. Lucas implementou programas de desenvolvimento para funcionários de todos os níveis, iniciativas de responsabilidade social nas comunidades onde a empresa operava e uma política de transparência que revolucionou as comunicações internas. Numa manhã agitada, Tiago, o ex-assistente de Fernanda que surpreendentemente permanecera na empresa, apareceu no escritório de Lucas. Recebo e-mails dela regularmente, confessou. Fernanda, perguntando sobre a empresa, sobre você, sobre Roberto. O que exatamente ela pergunta? Detalhes sobre novos contratos, especialmente os internacionais, e era questões pessoais sobre você, sua rotina, onde mora agora, se mantém contato com sua mãe. Lucas instruiu Tiago a manter o contato, mas reportar cada interação. A obsessão de Fernanda havia se transformado em algo potencialmente perigoso. Dias depois, Roberto convocou Lucas para uma reunião privada. Seu semblante revelava preocupação. Recebi os resultados de meus últimos exames médicos, revelou. O médico encontrou irregularidades. Nada conclusivo ainda, mas preciso reduzir significativamente minha carga de trabalho. Qual é a gravidade? Perguntou Lucas, mantendo a voz firme. Incerta no momento, mas suficiente para que eu precise anunciar formalmente sua posição como meu sucessor designado. Agora, o impacto das palavras pairou entre eles. Embora a possibilidade tivesse sido discutida, ambos haviam planejado uma transição mais gradual. Os eventos recentes aceleraram a necessidade, explicou Roberto. A tentativa de aquisição do Grupo Chevalier provavelmente não será a última. Precisamos demonstrar estabilidade e continuidade. Lucas aceitou a responsabilidade com a condição de que Roberto seguisse rigorosamente as recomendações médicas e focasse em sua recuperação. Naquela noite, ao visitar sua mãe, Lucas recebeu informações perturbadoras através de Tiago Fernanda. Aparentemente descobrira algo sobre seu passado familiar e planejava usar essa informação para comprometer sua credibilidade antes do anúncio oficial de sua sucessão. Mãe, começou com gentileza, preciso te perguntar algo importante sobre meu pai. Dona Marta suspirou profundamente. Seu pai não buscou oportunidades em outro estado. Ele foi preso por apropriação indébita na empresa onde trabalhava como contador assistente. A revelação, embora suspeitada, ainda impactou Lucas. Quanto tempo? 4 anos. Cumpriu 3 por bom comportamento. Quando saiu, tentou nos contatar, mas recusei. Você tinha 11 anos e estava finalmente estabilizado emocionalmente. Lucas absorveu a informação calmamente. Fernanda descobriu e planeja usar isso amanhã de alguma forma. Em vez de esperar o ataque, Lucas decidiu tomar a iniciativa. Uma estratégia que certamente Fernanda não anteciparia. O auditório da tecelagem Almeida estava repleto para o anúncio oficial do sucessor de Roberto Almeida. Lucas notou Paulo Guimarães, executivo do Grupo Chevalier, discretamente, verificando o telefone na terceira fileira, um sinal de que Fernanda planejava algo para aquele momento específico. É com imenso orgulho que anuncio hoje minha decisão sobre a futura liderança da tecelagem Almeida, declarou Roberto. Após cuidadosa consideração e com aprovação unânime do Conselho Administrativo, designo oficialmente Lucas Pereira como meu sucessor e futuro CEO desta empresa. Um murmúrio percorreu a plateia. Lucas caminhou para o centro do palco apertando formalmente a mão de Roberto. Obrigado, Roberto. É uma honra que palavras não conseguem expressar adequadamente, começou Lucas. Antes de falar sobre minha visão para o futuro da tecelagem Almeida, há algo pessoal que preciso compartilhar com todos vocês. Roberto lançou-lhe um olhar surpreso. Esta parte não estava no roteiro combinado. Na plateia, Paulo Guimarães inclinou-se ligeiramente para a frente, seu interesse súbito evidente. Cresci no Jardim Peri, filho de Dona Marta, que muitos conhecem, como a supervisora do Departamento de Serviços Gerais, e que por 15 anos trabalhou como faxineira nesta empresa. O que poucos sabem
É sobre meu pai Antônio Pereira. Um silêncio completo tomou conta do auditório. Quando eu tinha 8 anos, meu pai foi preso por apropriação indébita na empresa onde trabalhava. Cumpriu 3 anos de pena e, após sua libertação, minha mãe optou por cortar contato para proteger-me. Cresci sem conhecer estes detalhes, acreditando na história simplificada que minha mãe criou para preservar minha infância. Lucas observou Paulo Guimarães, que agora parecia desconfortavelmente exposto, seu plano claramente desarticulado pela estratégia inesperada. Compartilho isso hoje não apenas porque recentemente descobri que certos indivíduos planejavam usar esta informação para tentar manchar minha reputação. Compartilho porque acredito que liderança autêntica começa com transparência completa. Nos minutos seguintes, Lucas delineou sua visão para a empresa: expansão sustentável, inovação tecnológica, responsabilidade social integrada ao modelo de negócios. Ao concluir o auditório, irrompeu em aplausos enquanto Paulo Guimarães discretamente deixava o local o plano de Fernanda completamente desarticulado. 1 ano depois, a transformação da tecelagem Almeida era visível em todos os aspectos. O edifício anti-símbolo de poder corporativo tradicional agora abrigava espaços colaborativos, uma exposição permanente sobre a história têxtil brasileira e um ambiente onde hierarquias rígidas davam lugar a interações mais orgânicas. Lucas conduzia pessoalmente um grupo de estudantes de escolas públicas pelo edifício, participantes do programa Tecendo Futuros, uma iniciativa de inclusão educacional que se tornara um dos projetos mais importantes de sua gestão. Antes de trabalhar aqui, explicava, eu nem sabia que existiam carreiras como as que vocês estão vendo hoje. Acreditava que empresas como esta eram mundos completamente separados do meu. Roberto, recuperado após tratamentos médicos bem-sucedidos, juntou-se ao grupo. Na verdade, comentou aos estudantes, Lucas me deu uma oportunidade. A oportunidade de redescobrir o propósito original desta empresa, criar valor que transcende números em balanços financeiros. Mais tarde, Adriana trouxe notícias significativas. O Grupo Chevalier acaba de anunciar oficialmente sua retirada do mercado brasileiro. Estão vendendo todas as suas participações locais. E Fernanda, perguntou Lucas, transferida para Singapura, bem longe daqui. Aquela noite, durante o jantar semanal com Dona Marta e Mariana, agora diretora de inovação digital e oficialmente sua companheira, Lucas recebeu uma carta inesperada. Recebi uma carta de Belo Horizonte, comentou casualmente a mãe. De meu pai. Ele viu minha entrevista na televisão. Escreveu oferecendo contato se eu desejar. É você deseja? Perguntou Dona Marta. Não sei, respondeu honestamente. Parte de mim quer compreender melhor minha própria história. Outra parte questiona se há realmente algo a ganhar abrindo essa porta depois de tanto tempo. Portas fechadas guardam tanto mistérios quanto proteções, respondeu sabiamente Dona Marta. A decisão de abri-las deve considerar ambos. No dia seguinte, de volta ao escritório, Lucas analisava os relatórios sobre a nova fábrica comunitária no Nordeste, uma parceria com cooperativas locais de artesãs que combinava técnicas tradicionais com tecnologia moderna, priorizando o desenvolvimento sustentável sobre lucros imediatos. Roberto entrou acompanhado pelo Sr. Wong, que visitava o Brasil pela primeira vez desde o início de sua parceria com a empresa. Uma visita surpresa de nosso mais estimado parceiro, cumprimentou Lucas em mandarim perfeito. Vim pessoalmente confirmar nossa expansão na Ásia, respondeu o Sr. Wong, e parabenizá-lo oficialmente por sua nomeação como CEO. A transição formal será quando? No próximo mês, interveio Roberto sorrindo. Finalmente, poderei me dedicar apenas ao conselho e deixar o futuro nas mãos mais que capazes de Lucas. Mais tarde, observando a cidade pela janela de seu escritório, Lucas refletiu sobre a extraordinária jornada que o trouxera até ali. De servir café em uma sala de reuniões a liderar uma das maiores empresas têxteis do país, uma trajetória que desafiava todas as convenções sociais. Pensou em sua mãe, cuja dignidade e trabalho árduo haviam moldado seu caráter em Mariana, cuja inteligência e integridade complementavam perfeitamente sua visão em Roberto,
que tivera a coragem de enxergar além de preconceitos enraizados. E compreendeu que sua verdadeira missão apenas começava a usar sua posição, não apenas para liderar uma empresa, mas para transformar um sistema que tradicionalmente excluía pessoas como ele. Para criar um mundo onde sua história extraordinária se tornasse gradualmente menos extraordinária. Pegando o telefone, fez 2 ligações que simbolizavam perfeitamente este compromisso à primeira, para ampliar o programa Tecendo Futuros. Para mais 10 escolas públicas, a segunda, mais pessoal, para confirmar o envio de uma resposta à carta vinda de Belo Horizonte. Porque havia aprendido que construir pontes entre idiomas, entre classes sociais, entre passado e futuro, era seu verdadeiro dom, e que algumas pontes, por mais difíceis que fossem de atravessar, precisavam ser construídas para que pudéssemos avançar verdadeiramente.